Olá portistas, sejam bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto. Vamos fazer a análise do jogo Futebol Clube do Porto Marítimo, jogo da 20ª jornada, vitória por 2-1, golos de Ivan Nilsson e PP, que a dupla brasileira em grande e a ajudar o Porto com esta vitória. Mais uma vitória importante, não é, Dragão 27? Numa jornada em Sim, que os rivais estiveram ocupados com a Taça da Liga, não é? com a O Taça da Porto Liga. gostaria de lá estar naturalmente, mas o Porto acabou aqui mais uma vantagem de 3 pontos, Mais uma que vantagem. acho que foi sequer o mais importante e o que eu realçaria mais desta partida, mais que a qualidade exibicional, se calhar foi mesmo o mais importante os 3 Sim, pontos. foi. Mesmo assim, a qualidade exibicional em determinados momentos também foi Também foi elevada. boa, também foi. Também foi boa. Mas, de facto, o Futebol Clube do Porto cavou essa diferença. Naturalmente que os rivais podem recuperar, Claro, mas tem menos um o jogo, que é sim. certo é que há uma pressão também, porque eles vão jogar a seguir. Eu Exatamente. acho que o Futebol Clube do Porto entrou dominador, mas foi um domínio mais de circulação de bola por trás, com alguma dificuldade em penetrar nas linhas do Marítimo, Bem achei. mas acabou por vir ao de cima. O Futebol Clube do Porto foi-se gradualmente impondo no jogo e acabou por vir ao de cima a qualidade técnica dos seus executantes, não é? E depois começou a afirmar-se este triângulo do meio-campo, que é um triângulo que dá cartas e que de facto é um meio-campo verdadeiramente fabuloso, que é o Otávio, o Fábio e o Vitinha. Este triângulo depois, apoiado também por um Wendel a descer muito bem, apoiado também por um Gruitch que gradualmente foi subindo no jogo, embora na segunda parte tenha decaído outra vez um bocadinho, e apoiado também por um Evanilson verdadeiramente excepcional. Acho que Grande foi dos jogo. melhores jogos que eu vi no Evanilson. O Evanilson encheu o campo e levou tanta porradinha também. Não jogámos com dois Eh, avançados, mas parecia. mas parecia. E portanto, e de alguma maneira até parece que está um bocadinho encontrado o antídoto ou a solução, digamos assim, não é para a falha do Dias no Futebol Clube do Porto. Com Até no calma. Eu intervalo teria mais comentava. cautela com essa Não, afirmação. não, 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 eu também tenho cautela, mas o que eu ia dizer, e que no intervalo até trocamos, nós não estivemos juntos a ver o jogo, mas trocamos essa impressão de alguma maneira. Perde-se um bocadinho naquela capacidade rompante, naquela capacidade de verticalidade, de desequilíbrio Claro. instantâneo que o Dias dá ao A jogo. explosão que ele dá, não A é? explosão, a explosão é esse o termo certo, obrigado. Mas porque o PP é um jogador mais de, É de posse de diferente. bola, é um Muito jogador mais diferente. para derivar para o miolo, mas de facto Um jogador procura ganha mais o corredor central e o Dias é um jogador de linha, não é? É da diferente. linha, exatamente. E para se ganhar, de facto, para se minimizar o mais possível esta enorme perda no plantel do Porto, tem que cada vez se afirmar mais este jogo coletivo, mas este jogo burilado, este jogo que com pezinhos de lã o Futebol Clube do Porto vai fazendo e é inacreditável, porque o Porto tem os executantes de tanta qualidade para fazer este jogo que mesmo perante equipas densamente povoadas na sua defensiva, o Futebol Clube do Porto encontra antídotos, não é? E acaba por penetrar, às vezes, até por um buraco da agulha, mas consegue penetrar na defesa do adversário. E o Futebol Clube do Porto foi se impondo, fez um grande golo, um golo monumental de calcanhar brilhante do Do Evan Nilsson. Ibanez, grande gol. Evan Nilsson. Na segunda parte chegamos ao 2-0, mas depois, mais uma vez, sofremos um golo. E o Futebol do Porto, esta vulnerabilidade defensiva, naturalmente que é apagada ou minimizada pelo facto de estar muito bem na sua dinâmica atacante, mas o Futebol do Porto também tem que corrigir. E também, honestamente, não me parece que esteve muito bem o Diogo Costa no próprio gol. Ele defendeu, ele fez Nesse aquilo que lhe ponto. competia Acho que tem fazer, mas muita se culpa. calhar Acho que tem muita culpa. tem. O Porque Diogo, acho nós, que tem. nós, Acho que tem nós, muita. nós exigimos tanto do Diogo e acho que temos razões para exigir que de facto ele podia fazer mais e melhor e Ele, eventualmente até ele ali poderia ter deu-lhes o agarrado aquela golo. bola. Claro, ele ali Até deu-lhes poderia o ter golo. agarrado aquela bola porque foi um chutinho muito Claro, fraquinho. claro. E o Porto, pronto.
não há que ter medo em criticar. O Diogo não Não. deixa de ser Depois um o bom Porto, guarda-redes, mas ali teve claro, mal, evidente, teve culpa evidente, no gol, evidente, evidente. obviamente. Mas houve ali momentos que foi tão boa a circulação do jogo do Foi. Porto que aquilo até me fez E ele lembrar um ajudou bocadinho o muito nisso, Barça. já o Diogo, nesse aspecto, ajudou muito na Ajudou circulação. muito, ajudou muito. Também ganhamos depois um bocadinho com a entrada do João Mário, porque o João Mário também, naturalmente, Claro, dá tal claro, verticalidade que não havia na ala direita claro. E o e Porto a aí largura também de passa a jogo. jogar com meio campo a 3. O Porto aí passou o Bruno Costa Exatamente. para o Passa, meio passa. campo ao lado do Eu Grujic acho e o que Vitinha mais à frente. eu não concordo muito com o que fez o Sérgio tirar o Fábio, porque o Fábio estava a E eu fazer. O Fábio, concordo. mais uma vez, é o jogador dos passos de ruptura, mas eu creio Concordo que porque ele acho que também não o Fábio quis. estava-se a apagar, estava a perder intensidade. É um Estava a problema apagar um que eu vejo no bocadinho. Fábio. Ele fisicamente acho que não aguenta a mesma intensidade do jogo todo. Também é verdade, Parece-me um também é bocadinho verdade. isso. E por outro lado, também seria um bocadinho cruel, mais uma vez, sacrificarmos o Bruno Costa, que, coitado, rende sempre muito bem, é um jogador que faz as posições que lhe pedem para fazer e sem comprometer, e portanto também seria injusto tirá-lo naquele momento do Claro, jogo, só o tirou claro. mesmo no final. No final, sim. Pronto, e depois o Porto sofreu o gol e aí foi uma equipa também que soube controlar os momentos do jogo e de alguma maneira sempre correndo um risco, obviamente. Depois também Um apareceu risco uma grande. figurinha, parecia um figurão, o Ora, árbitro esta. Importante começou a referir. fazer, parece que viu ali uma oportunidade de também intervir no resultado, mas não conseguiu porque o Futebol do Porto foi uma equipa muito adulta e aguentou-se com muita paciência até ao final, mas sempre sofrendo o risco porque nunca conseguiu matar o jogo nem conseguiu chegar ao 3-1, embora tivesse aqui e ali tido algumas oportunidades, Sim, mas mas não, o árbitro não deixou o Porto chegar ao 3 a não 1 deixou, nos não últimos deixou, 20 não deixou. minutos. Não deixou. É Ele preciso dizer inventou isto. Não faltas, deixou. inventou faltas, não Exatamente. tenho dúvida. Inventou faltas a favor do Porto que não as marcou e a favor do Marítimo que não existiam. Ele inventou. Sim, Este sim, sim, árbitro sim, sim, inventou. sim, sim, Conseguiu fazer sim, isso sim, durante 20 minutos. É preciso sim, sim, dizê-lo. Calma sim, indiscutivelmente, que a gente está atento. indiscutivelmente. Eu acho que o Marítimo de facto está num bom momento. O Marítimo, eu até dei por mim a pensar, caramba, o Marítimo acaba por ser das equipas mais difíceis que o Porto de Fronte. O ano passado no Dragão perdemos com eles e este ano na primeira volta foi, a par do Sporting, a única equipa que tirou pontos ao Porto. E hoje esteve muito perto de o fazer outra vez. E a verdade é que hoje teve mérito tático. Teve, Eu vi o Marítimo a fazer o que o teve. Porto faz a muitas equipas, a Eu, pressionar eu, alto. Eu vi isto. eu, Eu vi o eu, Marítimo a condicionar a saída de jogo ao, nos ao pontapés de Dragão 8. baliza. Ao Dragão 8, Engraçado. podem pensar que nós estamos a ser irónicos, mas não estamos de facto. Não estou Eu mesmo. Não estou eu mesmo. Estou a quero falar a dizer uma verdade. coisa. Eu, aliás, já o disse, já temos tido essas conversas. O Vasco se abre a um treinador muito jovem, mas Não, promissor, bom e é um treinador. treinador Bom que treinador. põe a jogar as equipas muito bom É bom futebol. treinador. E basta ver, o Há ali Marítimo muita subiu muito consistência. com ele. O Sem Marítimo subiu dúvida, muito. sem dúvida, sem dúvida. Portanto, vi isso, senti o Porto com dificuldades em penetrar no denso bloco defensivo do Marítimo. O Marítimo não jogou num bloco assim tão baixo quanto isso, adiantou-se no terreno. E o que é que faltava hoje um bocadinho? Se calhar mais ataque na profundidade. O Porto, fruto dos jogadores que Exatamente. tem, e acho que aí o Vasco Seabra é muito inteligente na forma como aborda o jogo com o Porto, porque ele percebe, ora bem, eles não têm Dias, não têm Taremi, que apesar de lento ataca muito bem a profundidade. Hoje o O que é Porto que eu teve vou esse ponto fazer? negativo, Tia, que é o ponto que mais deseja Pois, no seu futebol o Sérgio. eu estou curioso, estou curioso para saber o que é que o Sérgio pensa em relação a isso, porque ele deve ter mesmo ficado chateado também com a saída do Dias por causa disso. Mas de facto acho que o Não Vasco pode. Seabra condiciona muito o jogo do Porto nesse sentido. O Porto vê-se obrigado a jogar por dentro, a jogar com passos curtos, mas via-se que não penetrava. Futebol mais rendilhado. Chegava ali a uma dada altura que a coisa não saía. Mas mesmo assim acabámos por ir indo encostar cada vez mais o Marítimo e o gol nasce de uma jogada assim. Ou seja, o Porto jogou sempre pelo buraco da agulha, ou passos e jogadas consecutivas, imensamente consecutivas, portanto, várias jogadas
em que o Porto fez isso, em que o Porto tinha que jogar mesmo no buraco da agulha, uma coisa impressionante, passos que tinham que ser milimétricos, porque o Marítimo estava mesmo a boicotar bem e a condicionar o jogo do Porto. O Porto... Mas aquelas triangulações e aquele jogo rendilhado, o Porto cada vez o sabe fazer melhor. Pois, exato, também é uma equipa Sem que se torna dúvida, exímia sem nisso dúvida, sem e dúvida. o PP ajuda nisso, mais que o Dias. Ajuda nisso. Ajuda nisso. Agora, Até o próprio Gruitch também começou a fazer esse jogo também. mais como o Brulhitos também, mas sentiu-se muita falta do Uribe hoje. Do Uribe, claro. É preciso ver isso no sentido defensivo, no plano defensivo. Sim, de acordo. A dupla Vitinha e Grujic é uma dupla atraente, que eu gosto, mas precisa de mais intensidade defensiva, que o Uribe dá, não é como mais ninguém dá também, a verdade é essa. Tem características que mais ninguém tem. E isto vai um bocadinho de encontro ao que eu falei no vídeo dos saldos, não é? Do Porto, que não vou estar outra vez a entrar por aí, mas aproveitem para ver esse vídeo também, publicámos também hoje, neste mesmo dia. Que já há várias reações. Que se viu confirmada a transferência milionária do Luís Dias, portanto, o Futebol Clube do Porto... Imaginem que empatava hoje. E eu volto a dizer isso. E não esteve assim tão longe de acontecer. Não é que o Porto merecesse, mas podia ter acontecido. E ficávamos todos. Caramba, de facto o Porto sem o Dias não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. No Porto é muito mais que o Luís Dias, mas é muito Luís Dias. Nenhuma equipa é a mesma coisa. É a mesma coisa que tu tirares o Salah ao Liverpool, tirares o Ronaldo ao United, tirares o Messi ao PSG. Quer dizer, é impossível tu não sentires a falta de um jogador desse. É impossível. Isto não existe. Portanto, o balão de oxigênio que tu podes vir a dar com este disparate desta venda, os próprios jogadores acho que precisam de ganhar alguns jogos de forma consecutiva para voltarem a ter confiança. Ok, de facto a gente não precisa só do Dias, temos aqui PP, temos outras soluções, o Fábio, o Evanilson está matador na mesma, vamos acalmar. Os próprios jogadores viram-se tranquilos e percebeu-se, pá, não há aqui ninguém que agite e que resolva isto. E eu acho que é aí que também que o Sérgio faz entrar o Chico Conceição para haver alguma aceleração no jogo, porque o Luís Dias era um acelerador acima de tudo, é um jogador de explosão, e o PP não estava a dar isso, o Fábio Vieira não estava a dar isso. E eu acho que a ideia de meter o Chico é essa, mas também não teve assim tanto jogo como isso. E o João Mário, acrescento. E depois acho que o Zaido mais à frente, se bem que essas substituições já percebi um bocadinho menos, mas adiante. Eu creio que foi sobretudo por o Wendel ter o amarelo, Dragão 8. Pode ter sido. Que foi mais por isso. Pode ter sido, mas acho que essa aceleração hoje notou-se, vai-se notar. O Porto vai ter que se reinventar sem o Luís Dias. O processo de jogo também está assente em teres um jogador com aquelas características, vai-se ter que mudar. Portanto, a época até agora foi um bocado para o galheiro, e o trabalho do Sérgio e da equipa técnica que se lixe, porque sabe, está-se a marimbar para isso, e vão ter aqui muito trabalho. E eu espero que consigam... Com quentinhos com os dólares. Exatamente. Eu espero que consigam, porque o merecem. O Porto tem boas soluções. Ainda tem o Gonçalo Borges, que até é um jogador, se calhar é o mais parecido com o Luís Dias. Estava a pensar nele. É o mais parecido com o Luís Dias de todos, mas quer dizer, não vai agora também o rapaz assumir e ser o titularíssimo e ser o novo Luís Dias. Não vai acontecer isso, como é óbvio. Agora, o Porto, apesar de ter momentos muito bons de posse, vai potenciar, acho eu, ainda mais a posse de bola nos próximos jogos. Mas falta às vezes aquele homem que agite, que resolva, e o Porto hoje podia ter descansado mais cedo e sofremos até ao fim, e de facto foi preciso um árbitro até para acordar o estádio. Eu estava lá e de facto até de tanto frio que estava, as pessoas estavam um bocadinho adormecidas, eu inclusive, mas foi preciso aparecer um Chico Espertalhão a não marcar faltas a favor do Porto, a inventar faltas a favor do Marítimo, a ver se a coisa se ainda agravava mais e se o Marítimo chegava ao gol. Desequilibrava por essa via, mas temos muita pena que o Porto conquistou os 3 pontos, que volto a dizer, para mim foi o mais importante hoje, devido à saída do Luís Dias e devido também ao facto dos rivais ainda não terem jogado e o Porto ter cavalgado aqui mais um bocadinho. Vamos ver como é que é daqui para a frente. Agora, eu tinha aqui algumas jogadas anotadas. Sim, é mesmo só vamos já lá. Tinha aqui várias jogadas anotadas, mas há uma que foi uma jogada brilhante do Porto. Uma jogada de transição rápida que terminou com aquele cabeceamento do Otávio. Se aquilo era um golo e se o Otávio conseguia meter a bola a um canto e não à figura, era um golo levantar o estádio. Foi uma jogada toda ela... Uma defesa de outro mundo.
uma defesa também do outro mundo, embora a figura, mas do outro mundo. Mas foi toda ela uma jogada brilhante, daqueles tais intérpretes que nós já dissemos, não é? Mas era isso, era só este momento que foi um grande momento de futebol, salientá-lo. Sim, sim. Estava aqui há uma altura em que ele tirou o Bruno Costa e mete o Tony Martínez, exatamente. Estava aqui a pôr o grafismo final que o Porto acaba por. Eu achei interessante essa substituição, acho que foi um bocadinho tarde. Voltar a pôr a dupla de avançados no sentido de pressionar o Marítimo alto. O Porto acho que se encolheu demasiado também. Até fruto de estar a jogar com os três médios na altura, não é? O Bruno Costa, exatamente, o e até um bocadinho estranho para o futebol do Sérgio, não é? Ele não ter visto isso mais cedo. Também achei. Travá-los um bocadinho mais lá atrás. Está-me aqui a faltar algo. O Porto acaba com Vitinho e Grujic, o Fábio não acaba. Quem é que entrou para o lugar do Fábio? Para o lugar do Fábio entrou o Chico, não é? O Chico, ok, era isso. Eu estava aqui com o Fábio a mais, ok, exatamente. O Porto acaba assim. E para o lugar do PP o Chico, João Otávio, Mário. exatamente, João Mário. Ainda acabou o Vendel e entra o Zaidu, que está de regresso da cá, não é? E uma palavra, já agora, e vamos também já às pontuações, mas novamente para a dupla de centrais que teve com nervos de aço, e também saudar o regresso do Pepe e do Marcano, com surpresa minha ao Marcano, mas que estavam os dois no banco. Surpreendeu-me por acaso. Não sabia que o Marcano já estava. Nesse aspecto acho que também temos um excelente departamento médico, porque as lesões até têm sido de alguma gravidade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos passar às pontuações para também. Acho que do jogo está tudo dito e também não há assim tanto mais a dizer. Hoje és tu, Dragão 27, acho que és tu, rapidamente. Sim, eventualmente, assim, muito rapidamente. O Diogo Costa, eu dava-lhe um 6, não dava mais do que isso, porque o Diogo Costa pode fazer mais, não é? Pode. Eu acho que o golo até reabre ali um bocadinho, porque o Porto lá está. Essa cabeçada do Otávio fazia o 3-0 e a seguir sofre aquele golo, um golo completamente desnecessário que reabriu o jogo sem necessidade. E apesar do Diogo ter estado muito bem com bola. Ele é guarda-redes, aquilo acho que foi oferecer um golinho ao Marítimo. Hoje não poderia buscar o Marquezine porque estava castigado, não é? Não, o Marquezine estava no banco. Não, estava o Cláudio Ramos. Estava o Marquezine também. Eu vi o Cláudio Ramos. Estavam os dois, eu vi essa coisa. Então se calhar estavam os dois. Mas sei que ele ia sofrer um castigo, então ainda não sofreu neste jogo. Ele ia sofrer um castigo, eu li isso. Mas isso é na Liga Europa. Depois é uma questão que podemos esclarecer. Isso é na Liga Europa, estás a confundir. Ok. Então será na Liga Europa. Não, estavam os dois guarda-redes, eu até achei curioso isso. Ok. Pronto. Eu como li um castigo e depois vi o Cláudio, achaste. Pois, exatamente, achei que ele não estaria. Isso é que é a Liga Europa. Avançando, Fábio Cardoso. Eu dava-lhe o 8, tal como o Mbemba. Acho que é uma dupla que está bem oleadinha, que está a correr bem. Eu nem sei se mexia nela neste momento. Quer dizer, claro que o Pepe é o Pepe, não é? Mas, acho que também, pois, o Pepe entrando, mas pronto. E o Mbemba, de facto, é um belíssimo central. Que pena também irmos perdê-lo assim. Mais um ao desbarato. Mais umas palminhas para passado, que está de vento em pouco. Vendel, eu dava-lhe também o 8. Eu hoje já vi um Vendel, o Wendel, como nós o conhecemos. A capacidade de receber a bola com uma classe fantástica, de colar no chão, subir, assumir. Teve só um bocadinho errático até nos cruzamentos, curiosamente. Sim. Não é? Também não será bem o forte dele. Não será porventura o forte dele. Mas ele a incorporar-se muito bem, ele de alguma maneira até foi o jogador que deu a largura e a verticalidade na vez do Dias, porque o PP não faz isso. Pois, também achei muito isso. E achei em alguns momentos ele a olhar a ver onde é que está aqui o meu parceiro de corredor, porque o PP estava para dentro. Estes automatismos também vão demorar a entrar. Vão demorar a entrar. É o que eu digo. E já agora só esta notinha. Como é que o Porto conseguiria fazer os jogos que fez, por exemplo, contra o Benfica, sem o Dias? Que fez ainda recentemente. Um deles até fez, por acaso, não é? Um deles jogou o PP no lugar do Dias, mas o grande jogo foi de facto da Taça de Portugal com o Dias. Foi da Taça de Portugal. Foi
Foi da Taça de Portugal. E eu digo, mas íamos aqui a uma lista enorme. Em Alvalade, se calhar não Sim, tinhas empatado se não fosse o Dias, por aí fora. sim. Por aí fora. Avançando, Mas Grujic. vamos dizer, como? Grujic. Gruitch. Gruitch, eu dava-lhe o 7. Acho que É, o Gruitch teve está boas meio, coisas, mas ainda está a meio está. caminho de conseguir ser um bom Gruitch, mas de facto também Também não é um jogador joga, que não quer tem dizer. rotação, e, portanto ele ressente sempre É, num lugar fulcral, que é ali o miolo do meio e campo, atenção, não é? ele estava a ganhar muitas bolas impondo o seu poder físico, mas o árbitro fazia o favor de marcar faltas e de Completamente. estragar De essas forma recuperações. anedótica, Anedótico. anedótica. Vitinha. Vitinha dava-lhe o 8 também. O Vitinha O eu também gostei Vitinha, lá muito está. dele. É o Vitinha Muito, do muito. Dragão, é o O, Vitinho. Vit, o Vitinha está em todo o lado. Em Às todo vezes lado, faz de também. 30, outras vezes faz de É dos 10, melhores outras em vezes faz campo. de 8. É dos melhores Ele em campo. incorpora-se em jogadas, em tabelinhas para entrar na área, remata, não estou muito feliz nos remates, mas todo o terreno é excepcional. Todo terreno. E sempre com classe. Bruno Costa está aqui nos médios, O também Bruno jogou Costa meio eu campo. dava-lhe o 7. Também Se gostei calhar do Bruno. um Também gostei 7 do Bruno. quase 8, pronto, Sim, mas um sim. 7 quase 8. Fez tudo bem, É até defendeu bem é um também. pêndulo, ele fez tudo bem, sem Também dúvida. espero E hoje que até não esteve muito bem. saia, não Ele desapareça da equipa também, não até é? teve algumas descidas interessantes Teve, logo no início da teve, segunda parte. teve, Muito teve, bem, teve. muito Também, bem. também acho que o Bruno não sabe jogar mal. Sim. Fábio Vieira, E mereceu quase acabar o jogo. Não acabou, mas quase. sim. O Qual Fábio, é? Peço o desculpa. Fábio. Fábio. O Fábio dava-lhe um 7. Acho que não chegou ainda ao ponto que o Fábio é Não capaz de dar, foi o mas melhor está bem, muito Fábio. bem. E o golo Não foi. também nasce de uma perda de bola dele. Pronto. E ele tenta Sim. recuperar, mas descompensou um bocadinho a equipa naquela perda de bola. Sim. Otávio. O Otávio dava-lhe 8. Acho que a par do Vitinha foram os dois grandes do meio-campo. Gostei muito do Otávio. E o Fábio, quando esteve também bem. O Fábio, é Sim, claro que o Fábio sim. tem jogadas de gênio, não é? Mas Gênio, pronto. claro, claro. Mas não manteve essa constância, não é? Durante Sim, todo o jogo. sim. PP. O PP eu dava-lhe um 7. O Sim. PP, Já vi houve melhores ali jogos do alguns. PP também. Vamos ver como é que o Já, PP também assume o facto, a coisa simples de ser ele a substituir o Dias. Também é um peso. exatamente. É um É peso um para ele. peso. Vamos ver como é que É ele um reage a peso. isso mentalmente, não é? Exatamente. Vamos ver. Mas creio que sim, que reagirá bem porque é Acho um que jogador de sim. grande qualidade, de grande Acho que técnica. tem muito potencial também. Ivan Nilsson, Ivan Nilsson eu dava-lhe um 9. concordo. Para mim é o Eu homem do dava-lhe um jogo. 9. Ele fez um. Eu E dava-lhe um ele 9. está Eu forte acho fisicamente, ele aguenta os choques de uma maneira também excepcional. Só impressionante. foi pena ele também ia fazer o terceiro Eu golo na sei. segunda parte, em que ele Eu acho dá que mais eles. um toquezinho e permite que o guarda-redes ainda defenda, que foi outra grande defesa. Eu estava um bocadinho de frente para esse lance e eu acho que ele fica na dúvida. Primeiro se passa, porque ele tem um jogador, eu não me lembro quem é, a aparecer à esquerda, mas que talvez esteja em fora de jogo. E ele hesita ali um momento se Um passa, se bocadinho. não passa, e depois quando remata Foi, já perde o ângulo. foi fatal, Foi porque senão fatal, foi fatal. aí era uma exibição Era o para nove e coroar, meio. era mesmo, era mesmo. Nos suplentes rapidamente, João Mário, que regressou hoje e bem O João precisamos dele. Mário, o João Mário dava-lhe um 7. É, Ele acho incorpora-se justo. sempre muito bem. E ele até é mesmo muito necessário, não é? É Pela muito falta necessário, sim. de um velocista como o Luís Dias, ele tem essa velocidade. Não Exatamente. tem a mesma Não qualidade, é? são jogadores diferentes, Jogadores obviamente. diferentes, claro, claro. Mas vai ser muito necessário também. Vai, vai. O Zaidu O Zaidu também esteve bem. entrou bem. Entrou muito bem, dava-lhe um 7, não dava o 8 que dei ao Otávio, ao Wendel, peço desculpa, e ao Otávio também, mas ao Wendel, que é o jogador que merece Também a jogou menos comparação, tempo, não é? jogou menos tempo, mas entrou bem, não comprometeu, ainda teve ali boas arrancadas. É um jogador também Teve- com. É, E temos é um uma defesa jogador. mais reforçada, isso é bom, isso é bom. Sim, Não é? sim, Bem sim, sim, sim. precisamos, não é? Que andámos ali com uma Precisamos. defesa mesmo de retalho, de remendos, quero dizer. De remendos, sim. O Chico Conceição, O Chico Conceição até tem alguma dificuldade, porque ele, quando pega na bola, é sempre um jogador que causa ali uma acho que extremação se na equipa escondeu um contrária. bocadinho do jogo. Mas escondeu-se. Eu, se calhar, não lhe dava mais que um 6. Pronto, É, esteve ali um jogador. E aquilo que tu disseste, que se calhar até se esperava que ele também desse, é claro que ele não teve grandes oportunidades, não não, chegou muitas vezes a bola, também não
teve, não. mas ele não consegue a progressão rápida que consegue um Dias. É um jogador diferente. É um jogador de bola colada aos pés, Sim, sim, não mas é é? um jogador de explosão nesse De sentido, será explosão, dos mais sim, também da parecidos. explosão, Será também dos da mais explosão. parecidos, mas Eh, Mas, é diferente. pronto, mas é sempre um jogador com quem Olha, também que entra na solução, até vi obviamente. esta semana a notícia em que o Ajax terá dado, não sei se é verdade ou não, é daquelas coisas que sabes, não sabes se é boato, se é verdade, mas que o Ajax terá dado 20 milhões. Admira-me como é que o Porto não o vendeu. Eles estão malucos, não é? Sim, 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 sim. Eles 20 milhões pelo Chico, eles já deviam achar uma fortuna, nem sei como é Pois, que não o venderam também. acho estranho. Até poder, e esperemos que. Obviamente que eu agora estou a ser irónico, obviamente. Sim, se agora Porque eu não estamos. quero que o Chico vá por esse valor, nem vá por nenhum, E que eu, se não sei, mantenha mais eu um. só espero que o mercado feche, porque se aparecer aí um tubarão a dar uns fantásticos 10 ou 15 milhões por um Fábio Ai, Vieira ou por um Vitinho, eles vão ou já por um correr. Vitinha, Pá, ai, com isto certeza, esperemos com que o certeza. mercado feche antes Sim, que sim, o sim, Porto se sim. veja obrigado a vender por esses valores, porque isso é Sim, porque aquelas obrigatório, não é? brilhantes mentes iluminadas Sim, sim, imediatamente aceitavam. não, tem que se pagar É, é, salários, o é é o preciso. tal leilão, Sim, o sim. leilão que nem há licitação. A primeira Isto oferta é fica o logo o leilão, negócio fechado. os leilões normalmente é quem dá mais, o Porto é quem dá menos. Quem dá menos. Aqui é a primeira oferta. Para fechar, Tony Martínez, que também jogou pouco, pronto, mas tem lá um Jogou outro muito lance. pouco, jogou muito Eu pouco. estava na Ele dúvida entra se o sempre. punho ou não. Não, Eu esse não jogador. achei que ele entrou com grande atitude hoje. Não gostei da atitude que ele entrou, por exemplo. Pois, Acho que pois. entrou, eu percebo que ele possa até estar amoado, os jogadores também têm o seu feitiço, que ele de facto está muito proscrito e à parte da equipa, que não joga quase, a verdade também Sim. é essa, é um bocado Até houve momentos castigador, que eu pensei, mas Tony, faz mais pressão, caramba, estás fresquinho. exatamente, E ele esteve exatamente. ali um Ele nem bocadinho. essa missão cumpriu, achei eu. Eu dava-lhe um. Talvez, mas pronto, também é injusto porque ele Um nem, quê? nem, Desculpa, nem- que falhou um um 5. 5 pois. Eu acho que é É, justo, mas, acho que mas é até justo. é injusto porque ele se calhar É e nem não é, deveria, é e não é. nem deveria ser avaliado porque também pronto, tinha que ter um bocadinho mais tempo de jogo para se Também, poder. também. Eu fiquei na dúvida para cá se eu punho ou não. Mas... olha, está tudo dito deste jogo, desta Está tudo dito, análise. sem dúvida, sem dúvida. Valeram os 3 pontos, acho que é mesmo o mais importante de hoje. Indiscutível. E o Futebol do Porto continua Numa num série momento, incrível de para vitórias. uma série incrível, 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 imparável incrível, mesmo, incrível. de Inacreditável 15ª até. vitória consecutiva, não é? No campeonato, acho eu. Acho que sim, deve E estar para fazer 19ª no uma total. volta, exatamente, vai fazer uma volta no jogo que se pôr, não é? É surreal. Eh, Pedir-vos só para comentarem também o que acharam desta partida, para fazerem like, subscreverem, partilharem com amigos e deem uma vista de olhos ao vídeo da saída do Luís Dias, que a gente fez à parte deste. Acho que não fazia sentido englobar numa análise ao jogo, acho que era algo que se precisava ser discutido à parte. Portanto, lançamos também esse vídeo, portanto, espreitem. Eu vou deixar também aqui a referência a esse vídeo. Vejam. Já há algumas reações, Dragão 8, a esse vídeo. Pois, acredito que haja muitas e acho que a maior parte há de estar de acordo connosco, mas também estou curioso para ver Para sempre ouvir as o opiniões, sem dúvida. contraditório, vamos ver. Claro que sim. Obrigado a todos, boa semana e estaremos de volta para o Arouca Futebol Clube do Porto, próximo jogo. Até lá. Até lá, boa semana.